Se você resolver ser coerente, já vai ficar complicado. Não, hoje quem é o comunista sou eu. Paulinho, comunista vai falar agora. Só um minuto. Em nome sempre da coerência, eu sei que você é um cara extremamente coerente. O devido processo legal exige o ônus da prova baseado em quem? Em quem acusa. Acusador, é claro. Sim. Então como é que você quer jogar pro Tribunal Superior Eleitoral a responsabilidade de elaborar provas? Não faz o menor sentido. Quem investiga indício de crime é a polícia, é o órgão policial, é a autoridade policial. Não, mas quem está dizendo que foi de alguma forma fraudado, e eu não estou questionando, viu? A acusação, meu ponto não é esse. Eu acho que pode ter havido sim, vamos investigar. Só que se no momento você diz que você foi fraudado, que você foi roubado, de alguma forma você precisa apresentar as provas disso. É só isso. Mas foram apresentadas. Ainda não. Ainda não. Foi apresentado no nosso relatório. Mas, olha, 154 mil. Falta muito mais do que isso. Vamos aprofundar. Só que quem está acusando precisa apresentar a prova. Esse é o devido processo legal brasileiro. Até porque, Paulo, esse conjunto probatório, em termos de indícios, ele não é prático no Brasil, né? O Reino Unido tem essa filosofia, os Estados Unidos tem essa filosofia, mas o Brasil precisa ter prova material, objetiva, concreta. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente. É evidente que caso haja e o jurídico do presidente Bolsonaro consiga comprovar, ok, ótimo, maravilha. Agora, o ônus da prova cabe a eles, concordo. Mas espera um pouquinho. Então, quer dizer, eu fico doente, eu vou no médico, o médico fala assim, se examina você mesmo, e o que você descobrir, você volta aqui pra gente poder. Ou então, eu sou assaltado, eu vou numa delegacia, e aí o delegado vira e fala o seguinte pra mim, olha, vai então você fazer, então, a investigação. Exatamente. Quando você conseguir chegar no bandido, você volta aqui e me avisa. Sei lá. Mas esse é o Código Penal brasileiro, isso não é o Paulo que tá dizendo. Não, eu sei, perfeitamente. Mas é capenga, né? É capenga. Mas são consistentes. Eu absolutamente não estou descredibilizando a denúncia, tá? Meu ponto não é isso. Talvez possa ter acontecido. Acho que a gente tem que apurar, acho que a gente tem que investigar isso. Mas quem está acusando precisa apresentar. E trazer. Não, Paulo Matias. Precisa, claro que precisa. Você abre um inquérito. Não, Paulo. Não precisa. Você só abre um inquérito baseado em algum tipo de fato. Você não pode abrir um inquérito baseado num relatório X. E a própria consultoria pode credibilidade. Você é um cara super coerente nisso. Você é um cara que defende o devido processo legal aqui. Você sabe, eu não estou defendendo o Alexandre de Moraes. Eu estou defendendo o seguinte: nós precisamos ser coerentes aqui. Sim. Dá pra... E a consultoria vai falar, não, vamos, botar tudo de ponta cabeça. A terminologia que o Alexandre de Nem a Jovem Pan compra mais e estende muito essa loucura do Bolsonaro e do bolsonarismo. Agora até mesmo os mediadores da Jovem Pan estão tendo que colocar um freio nas loucuras desses que se dizem jornalistas, desses que se dizem comentaristas políticos que participam ali da Jovem Pan. Estou falando em especial daquele programa que acontece na parte da manhã da Jovem Pan. Os comentaristas alimentam uma tese de que o Bolsonaro estaria sendo prejudicado em alguns locais do país que não se sabe, em algumas rádios do país que também não se sabe, em que as inserções do Bolsonaro, as propagandas do Bolsonaro, aquelas vinhetas que passam no rádio do candidato, seja do Bolsonaro ou do Lula, falando alguma coisa, eles estariam prejudicando o Bolsonaro propositalmente. Eles estariam tirando essas inserções, esses áudios, essa voz do Bolsonaro das propagandas. Quantas dessas propagandas também não se sabe. Mas eles chutam uma quantidade de horas que eles deveriam ganhar para repor essa quantidade de tempo que o Bolsonaro estaria perdendo na rádio em alguns locais do país que, de novo, eles não sabem nem que rádio que é, nem que local, nem quando isso aconteceu, o horário, quantas vezes exatamente isso aconteceu. Nada. Mas a denúncia de que estaria acontecendo essa fraude, a denúncia, ela existe e ela é defendida nesses debates, inclusive na Jovem Pan, que é um veículo de comunicação inegavelmente bolsonarista. Goste você ou não, tem coisa que a gente precisa concordar para seguir o papo, porque senão não dá. Se você é bolsonarista, você sabe que a Jovem Pan tem uma inclinação a mais, muito mais, pro Bolsonaro. Por que a Jovem Pan tá cansando? O que aconteceu? Por que não dá mais para alimentar esse tipo de loucura? Antes de falar sobre isso, eu vou convidar você para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tem vídeo sobre política todos os dias aqui, tem no Shorts, tem no meu Instagram, tem no TikTok, tem no Twitter também. É tudo @GabrielMonta se você quiser me seguir por qualquer lugar. São vídeos diferentes lá no Instagram e nas outras redes sociais, porque, né, é outro formato. Eu prefiro mais esse aqui que eu sento para conversar e para trazer as coisas que eu penso, que eu concluo disso tudo que tá acontecendo. Também tem aqui para você se inscrever do lado o botãozinho se você quiser se tornar membro para apoiar o meu trabalho, porque aí assim essa máquina aqui ela gira. A gente vive num sistema, esse sistema necessita de dinheiro, então é nesse sistema que a gente vive, é nesse sistema que a gente tá conversando, é assim que funciona, tá? Sinto muito, gostaria eu de poder manter isso daqui sem pedir ajuda de vocês, mas é assim que funciona. Então se você quiser apoiar o meu trabalho, tem ali o botãozinho para você se tornar membro do canal, tá? Comenta aqui se você já viu a Jovem Pan cansando do bolsonarismo, se você acha que ela tá cansando ou não, porque rato
sempre é o primeiro a pular do barco quando começa a afundar. E a Jovem Pan não vai ir agarrada até o fundo do poço com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro perde força, se o Bolsonaro perde o grito de desordem que ele faz, o grito de violência, o grito de caos que ele tenta instaurar nesse país, e ele perde força política, e as pessoas não compram mais essa mania golpista que ele tem de ficar ameaçando instituição, não só a instituição, né? Ameaçando outros poderes, ameaçando a democracia, a Jovem Pan vai dar pelo menos um pé atrás. Começou com aquilo que a Jovem Pan chamou de censura, que a Jovem Pan, na verdade, ela foi proibida de imputar crime. A Jovem Pan foi proibida de mentir. Fiz um vídeo falando sobre isso aqui também, posso anexar em algum lugar aqui caso você queira assistir, mas censura nem de perto nem de longe, nem assim, passando superficialmente. Defende que é censura quem não leu a decisão do TSE, defende que é censura quem não sabe o que a Jovem Pan tava vinculando, não sabe, nunca não assistiu a Jovem Pan, não sabe quem são os comentaristas da Jovem Pan, não sabe o que eles estão falando. Que a Jovem Pan e os comentaristas da Jovem Pan, eles estavam imputando crime o tempo inteiro, mentindo abertamente. E a gente está em período eleitoral, tem lei, tem regra, e durante o período eleitoral tem coisa que não pode acontecer, porque isso interfere no resultado das eleições, consequentemente interferindo na democracia, porque a gente cai numa outra coisa que não é a democracia, e a gente ainda tenta viver nisso que a gente tenta chamar de democracia, que a gente desconfia às vezes também, né? Às vezes dá pra dormir meio, será que é? Será que já não é mais? Será que já deixou de ser? Tem uns anos, talvez 2016, chutando um ano aleatório, né? Não sei, mas a Jovem Pan, ela, depois desse passo da censura, depois que eles chamam de censura, depois desse passo em que eles podem receber multa e vão ter que tirar o material do ar quando bate no bolso, eles começaram a mandar o recado para os comentaristas, para toda a casa, para os comentaristas, para os analistas políticos, para os jornalistas, dizendo, ó, tem que diminuir o tom da maneira que vocês estão falando com o Lula. Não pode chamar ele de isso, daquilo outro, porque vocês estão imputando crime. Se vocês fizerem isso, a gente vai ter que pagar multa. Quem não tiver confortável, quem não concordar com isso, avisa a gente que a gente vai substituir, vai reorganizar. Esse foi o papo da Jovem Pan para os comentaristas, e os comentaristas vieram, alguns se negaram a participar, não vão participar mais, porque não tem a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão de ofender, não só ofender, de imputar crime, que eu repito muito isso porque é isso que eles fazem. A liberdade de expressão para ameaçar, a liberdade de expressão para inventar coisas que não precisa estar baseado em nada, né? Eles simplesmente vomitam histórias e vomitam coisas, e quando você pede a fonte, da onde que tiraram esses dados, que fonte é essa que disse sei lá o que, e essas informações elas nunca vêm, elas não existem, né? Eles são só gente que faz boato. É uma pessoa fazendo boato num veículo de comunicação de concessão pública. É isso. Um cara fazendo boato. E eles querem a liberdade para interferir na política do país inteiro, mentindo, cometendo crime eleitoral também, não só outros crimes, crime eleitoral. É isso que eles querem. E agora, depois desse caso da teoricamente censura, passa para o caso daquele atentado do Tarcísio em São Paulo. Que, não sei se você ficou sabendo, resumidamente, para que todo mundo possa acompanhar a história. O candidato do Bolsonaro em São Paulo foi de surpresa num lugar que ninguém sabia que ele ia ir, só a equipe dele sabia que ele ia ir naquele lugar, naquele dia, naquela hora, porque ele não deveria estar lá. Teve um tiroteio e logo em seguida os bolsonaristas correram para dizer que era um atentado contra o candidato do Bolsonaro, que são os bandidos que querem impedir, e a Jovem Pan foi uma das primeiras a vincular isso. A Jovem Pan, inclusive, tem um timing dessa notícia que a gente tem que se questionar como é que eles ficaram sabendo praticamente antes do fato acontecer. Se não foi antes, foi no minuto exato. Primeiro tiro que se ouviu, alguém da Jovem Pan já sabia. Curiosamente, realmente, alguém da Jovem Pan sabia, porque tinha um cinegrafista da Jovem Pan no local que depois foi chamado pela equipe
do candidato do Bolsonaro com alguns do Bolsonaro e foi mandado ele apagar todo o arquivo que ele tinha sobre esse tiroteio, que era um atentado contra o candidato do Bolsonaro, que depois veio dizer que não era. Porque se foi se investigar, se pegou muito mal, porque era um tiroteio a 100 metros de distância. Não era um atentado, pediu desculpa, né? Disse que não era, que foi um engano. Veja só, você é um engano. Eu tô aqui, eu escuto um tiroteio e eu concluo que o tiroteio a 100 metros daqui, num raio de 100 ou de 200, é um atentado contra mim. E eu uso isso em campanha política, porque eles usaram, Bolsonaro usou durante o dia inteiro isso na campanha dele na televisão. Isso passou na TV. Crime eleitoral. Não só crime eleitoral, porque eles precisam explicar que história é essa de dizer que é um atentado contra o candidato do Bolsonaro e aí depois não é. E aí depois se descobre que eles mandaram inclusive deletar todos os vídeos daquele lugar. Por que eles têm tanto interesse nisso, de abafar uma coisa que eles estavam falando que antes era atentado? Estavam denunciando os bolsonaristas sendo usados na internet o tempo inteiro para dizer, olha aqui o atentado. Pois é, o atentado do candidato Bolsonaro não era atentado, inclusive mandou apagar todos os arquivos que tinha desse local. Por quê? Por que ele é contra? Mostrar a amostra não era um atentado? Mais uma camada agora. O Bolsonaro, nessa loucura de dizer que existe rádio prejudicando ele e tirando as inserções dele do ar para deixar passando só do Lula, teoricamente, e ele não aponta que lugar é esse e quantas vezes aconteceram, o próprio mediador da Jovem Pan tem que interromper para colocar o mínimo de lucidez. Eles não mostram prova nenhuma, eles criam uma denúncia, um factoide, fictício, uma loucura da cabeça. Inventa uma denúncia com os argumentos que eles quiserem, com a quantidade que eles quiserem, sem provar nada, e eles se acham no direito ainda de cobrar que se chegue a alguma conclusão em algum lugar, seja lá por qual motivo. Não tem absolutamente nenhum argumento, nenhuma prova. Eles chegam com uma teoria de que talvez isso estivesse acontecendo, uma teoria da conspiração, e tem que ser atendido pelo Estado, tem que ser atendido pelo TSE. Tem que ser atendida essa denúncia. E inclusive chega no ponto da loucura que é, eu vou lá, eu te acuso de alguma coisa, nós dois aqui, você que tá me assistindo, eu te acuso de alguma coisa, eu não mostro prova nenhuma, eu não mostro evidência nenhuma. Eu crio um monte de teoria na minha cabeça para convencer a pessoa que eu tô denunciando. E a pessoa pro Estado que eu tô denunciando, o Estado tem que ir até você e tentar te incriminar de qualquer jeito. Que é isso que eles estão pedindo. Não é que o Estado tem que ir atrás, tem que ver provas. Vocês não estão dizendo que isso está acontecendo? Se isso está acontecendo, tem prova de que isso está acontecendo. Vocês viram isso acontecendo, vocês ouviram, tem como relatar. Mas não. Eles pedem para que, isso aqui está acontecendo. Aí o Estado, com toda a força dele, que inclusive está em uma das axilas do Bolsonaro, tem que ir lá e tem que arrumar essas provas em cima desse monte de bolinha de PowerPoint que eles criaram para fazer a ligação, para fazer o traço, para chegar no mesmo ponto central, como já se teve na história recente aqui do país, sabe? Várias histórias ou várias palavras aleatórias, sem conexão nenhuma uma com a outra, nem com o nome do centro, mas é só fazer linhas e botar setas pro meio, que é óbvio, tá aqui no meu olho. Nenhuma prova. E a Jovem Pan e o mediador da Jovem Pan tem que trazer um pouco de luz para esse obscurantismo que a própria Jovem Pan passa o tempo inteiro para frente. Obscurantismo que a Jovem Pan alimenta, paga, transforma isso em visualização, em corte e também em renda, né? E também em dinheiro bancado de propaganda, porque tem a preferência do candidato que está no poder, onde entrega mais dinheiro, onde entrega menos. Mesmo assim, a Jovem Pan tem que segurar no nível de loucura que chegou nesse país, no nível de loucura do candidato do Bolsonaro,
Roberto Jefferson, atirar contra a Polícia Federal, e aí os bolsonaristas, políticos, tudo falam alguma coisa, todos eles têm que ver também, né, que agora não dá pra falar nada, mas também com o pobre coitado, um idoso. O comentarista da Jovem Pan categoriza um cara que atira contra a Polícia Federal com fuzil e granada, armamento ilegal, como um senhor de idade. É assim que eles categorizam isso. A Jovem Pan perdeu o controle do monstro que ela criou dentro dela mesma. Assim como o bolsonarismo uma hora vai perder o controle desse monstro que eles criaram dentro deles mesmos. E assim como a gente vai ter que aguentar e viver com esse monstro que nós, como Brasil, deixamos acontecer, florescer, crescer, se espalhar e virar um inso. Inso que mata tudo que tá por perto. Se você quiser continuar me assistindo, quiser continuar batendo papo, tem outros 2 vídeos aqui indicados pra você. Não esquece, se você ainda não for inscrito, se inscrever e me seguir nas redes sociais, @GabrielMonta, Instagram, TikTok, Twitter. Tem shorts também, tá? Tchau.